Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou o Danilo Rattori, vindo aqui fazer um vídeo um pouco atrasado, talvez, mas que acaba entrando num contexto interessante, que é o nosso tradicional vídeo da entrevista coletiva do treinador, no caso, né, o Paulo Turra. A última entrevista de treinador que eu acompanhei foi ainda com o Odair Helma, então nós já temos uma novidade aí, uma análise do Paulo Turra, a primeira análise. Ele teve uma coletiva de apresentação relativamente longa, até comentei alguns pontos aqui, mas não consegui sentar para transcrever, fazer aquele trabalho mais apurado. Acabei deixando, a vida não permite tanto tempo livre assim, para ficar sofrendo pelo Santos, mas peguei a entrevista coletiva pós-derrota para o Cuiabá, então ele falando um pouco sobre essas questões. Não foi uma entrevista muito longa, só 7 minutos e meio, mas alguns pontos que dá para destacar e, mais do que isso, olhar em perspectiva, em contexto com o que vem acontecendo. Hoje é quarta-feira, então 3 dias depois da coletiva. É interessante até para ver o que aconteceu de acordo com o que ele já tinha falado nessa coletiva. Então vamos aqui ouvir alguns trechos, vou dar minha resumida descrição da minha transcrição da coletiva para vocês. Antes, peço sempre, se inscreve no canal se você não for inscrito, deixe o seu like, compartilha e comente aí o que está achando do Paulo Turra. Eu já deixei aqui muito claro várias vezes que não é a minha opção favorita. Torço muito para que dê certo, mas tenho sérias dificuldades em acreditar nisso. Mas falemos então da coletiva do Paulo Turra. Começou uh, falando sobre a pergunta, né, foi sobre, de acordo com o que ele tinha visto, o time faltou vibração ou vibrou muito, mas o que falta, e sobre a lista de contratações que se já teria, enfim, o que ele poderia falar sobre contratações que o Santos precisa e não é nenhuma novidade. Ele falou que ele é sanguíneo no sentido de ser emocional, né, ser muito temperamental, talvez, enfim. Aí ele fala até pela característica da posição que eu joguei, se não me engano, ele era zagueiro. Da onde que eu saí, eu acho que ele está falando do Rio Grande do Sul. Eu quero que o Santos hoje, né, que é o time que eu estou comandando, seja assim também. Não sei se acho que sanguíneo, claro, né? Não sei se gaúcho, enfim. E eu sei que não é num estalar de dedos que as coisas vão acontecer, até porque tem muitas coisas que devem ser mudadas. Então, nota aí, muitas coisas devem ser mudadas e eu tenho esse entendimento, mas não quero justificar o injustificável. Perdemos o jogo hoje, fico muito triste. Foi a minha estreia. Peço desculpas para o torcedor que é doente, é fanático, mas nós vamos dar a volta com convicção, trabalho e comprometimento. Então, aí as promessas. Lembra muito que o Der Helman falava que vai dar a volta por cima, que vai mostrar o melhor trabalho. Esperemos domingo para ver. Aí perguntou das posições, né, das contratações, ele falou: é um assunto interno, pode ter certeza que todos nós somos sabedores que nós temos que trazer reforços, isso não há dúvida nenhuma. Vamos trazer reforços, mas é uma questão interna, peço a compreensão. Vamos trazer reforços, sim. Então ele deixou muito claro que trará reforços. Veremos se, primeiro, vem esses jogadores, segundo, se serão efetivamente reforços. Já existe um papo sobre o Dodô, lateral esquerdo, que já jogou no Santos. Eu vou comentar um pouco mais sobre isso no final da análise da entrevista. E aí a pergunta do Felipe Camargo, inclusive, o que deu errado, principalmente no segundo tempo. E aí ele fala assim que o primeiro tempo foi equilibrado, aí no segundo teve uma falha do zagueiro, sai o gol, tem as substituições, o Santos chega a ficar com 4 atacantes, toma mais 2 gols, e quer que deu errado? E aí ele fala, nós tomamos 3 gols de bola parada. Entendeu? Enfim, um pouco de muleta, na minha opinião, mas não deixa de ser verdade. E você vai buscar um retrospecto do Santos, é um dos calcanhares de Aquiles. Dentro disso, tem que ter o discernimento, como você falou, não foi um bom jogo tecnicamente falando. E aí ele fala sobre esse tipo de jogo, que são tipo os jogos de duelos que o Santos precisa vencer. E eu vou tentar aqui fazer primeiro compartilhamento de, de um trecho da entrevista coletiva, ele falando então sobre os motivos, na visão dele, do Santos ter perdido. Um bom jogo, não foi um bom jogo tecnicamente falando, mas são esse tipo de jogos com duelos com a bola e com duelos sem a bola que nós temos que ser fortes.
que é o que hoje, na posição que nós estamos, é o primeiro quesito para a gente fazer a chave virar. Então, assim, é por perfil, é por características, a gente teve muita dificuldade no jogo de hoje de ganhar esses duelos. E aí, pronto, e aí surge, aí tu carrega a tua defesa, vem bola parada, eles têm uma equipe alta, e nós tomamos 3 gols oriundo de bola parada. Então, vamos ter que trabalhar. Então, ele fala sobre como o Santos perdeu nessa questão de duelos. Duelos aí eu entendo enfrentamentos. E aí ele fala sobre então, de como isso tem que aparecer, mas não é só isso, né? Ele vai falar que tem que trabalhar isso, mas não apenas. Tem que jogar mais, obviamente, aparecer mais para o jogo, atacar o espaço no momento certo, cadenciar o jogo no momento certo. E aí ele fala assim, cadenciar não é ser moroso, né? É ter intensidade, é um processo, e esse processo não vai ser no instalar de dedos. E aí ele fala sobre o que é que passa esse processo até chegar no ponto que ele quer, né? De ter intensidade, de não ser moroso. Então, ele vai falar aqui e eu vou transmitir novamente para vocês. É um processo. E esse processo, como eu falei para vocês, infelizmente eu estou falando uma realidade. Não vai ser num instalar de dedos. Passa por muitas modificações de elenco. Pessoal, fazendo barulho aí. De elenco, passa por mudanças de postura. Eu já agora, no final, ontem já conversei com o pessoal da fisiologia que eu preciso dos números para ver a intensidade de cada jogador em comparação ao que ele estava fazendo anteriormente, no coletivo e no individual. Quanto correu, quanto... esses números que são importantes para eu ter ainda mais sustentação no que eu pretendo com o Santos desde que eu cheguei. Interessante essa coisa dele falar de números, porque não é uma coisa que normalmente é comentada. Claro que o pessoal fala sobre scout durante o jogo e mapa de calor e assim, mas os números que ele está falando, acho que são mais números do próprio treinamento mesmo. É uma coisa que não é tão comum de se ouvir falar. Achei interessante o que ele falou. Bom, ele falou que precisa de reforços, de mudança de elenco, e aí a gente tem a situação atual do Santos em que, desde que ele chegou até agora, já são 7 jogadores a menos, ou por afastamento, ou por ser negociado, né, como é o caso do Ângelo. Então, o Soteldo, que tem todo esse imbróglio de ter tido algum caso de disciplina, mas foi afastado. Nathaniel Lucas Pires também. E, recentemente, o Ivonei, o Ed Carlos e o Daniel Ruiz também estão afastados e não estão nos planos do Turra. Então, como ele falou na coletiva de apresentação, ele achava 38 jogadores muito inchado. Já estamos diminuindo. Vamos ver até onde vamos, mas enfim, precisa de reforços, ele sabe disso. Perguntaram sobre a situação do Soteldo e ele deu uma resposta bastante curta. Eu até vou colocar ela inteira, porque é algo que acaba sendo muito relevante. A questão do Soteldo, eu vou colocar aqui, é bem rapidinha a resposta, mas para vocês verem o que ele falou com relação ao Soteldo. Desde que eu cheguei assim, eu deixei bem claro: ninguém é maior que o Santos Futebol Clube. Isso é um assunto já de direção, foi tomada a decisão. Eu tenho que me preocupar com os atletas que hoje fazem parte do nosso plantel. Agradeço a compreensão nesse aspecto, mas é isso que eu tinha que falar a respeito do atleta, Soteldo. Paulo, agora... Resposta bem sucinta, bem concisa aí. Só falou que ninguém é Marcos Santos, verdade, e a ação da direção. Então ele meio que se eximiu aí de qualquer responsabilidade com relação ao Soteldo. Aí ele é perguntado a ele sobre a questão da sequência. Santos que perde para o Cuiabá, vai enfrentar o Goiás, que também é um concorrente direto dessa posição da tabela do Santos. E aí clássico contra o São Paulo e depois um jogo contra o Botafogo, líder do campeonato. E aí pergunta-se, né, o que projeta para essa sequência? E aí fala, não, pensar primeiramente no Goiás, que é o nosso, no próximo domingo às 11 horas da manhã, concorrente direto para a nossa tabela. Ele fala, para o nosso objetivo, daí ele se corrige, assim, não,
não no nosso objetivo, na nossa tabela. E aí vamos focar primeiramente, e aí ele fala assim, primeiramente, para. A situação que você se encontra hoje não dá o direito de pensar para frente, é jogo a jogo. E aí pergunta assim, que teve a abertura da janela logo em seguida dessa entrevista. A coletiva foi no domingo, segunda-feira abriu a janela de transferências, e aí ele já falou, né, sobre ser assunto interno, a questão de reforços, mas ele perguntado assim, você espera que nessa semana algo já aconteça? E o que te faz acreditar que depois de um jogo contra um adversário que nunca tinha vencido em casa no Campeonato Brasileiro, nunca é muita coisa, né, mas não tinha vencido em casa neste ano no Campeonato Brasileiro, que o Santos vá ser competitivo mesmo jogando sem torcida, ou a parte dos jogos, lembrando que sexta-feira é o julgamento, para ver quantos jogos de punição o Santos vai pegar. É capaz de pegar bastante, isso vai variar bastante, né? Mas até lá, até o final do mês, eu acho, o Santos joga sem torcida em qualquer competição, até de visitante. E aí depois veremos quantos jogos ficarão de punição. E aí ele fala assim: não, tem mais uma semana de trabalho dentro dos números que eu acabei de falar, então, números que ele dá muita importância. Eu não sei se é uma questão de scout, se é uma questão de, de treinamento e tal. Ele fala que dá muita importância a isso, dentro da atitude, dentro de mais algumas observações que eu tive durante a semana e durante o jogo de domingo, eu acredito no processo. E aí ele fala assim, volta a falar em específico ao torcedor, e é esse trecho que eu vou colocar aqui, que é o finalzinho da entrevista. E já que ele está falando especificamente ao torcedor, ouçamos o que ele tem a dizer especificamente para nós, torcedores. O processo. E eu volto a falar para todos, específico para o torcedor. Nós vamos sim ter reforços, sim. E nesse momento específico nós precisamos de que o nosso torcedor nos abrace. Nos abrace, façam essa corrente positiva, energias positivas que nós estamos precisando. Nós estamos precisando. Aliado a isso, somos conscientes que nós precisamos de reforço e dentro do que amanhã, terça-feira, eu acredito que possa ter alguma ótima novidade para nós. É o que eu espero perante as conversas que eu venho tendo com a direção. Mas durante a semana, sim. E a gente vai fazer do Santos voltar a ser o Santos que sempre foi, o que o torcedor quer. Não tenha dúvida nenhuma disso aí, enquanto eu estiver no comando. Então aí ele deu aquele papo que a gente sempre ouve, né, do Daryl Hellman, vamos voltar o Santos a ser do tamanho que ele tem que ser, o Santos não é isso, historicamente é muito grande, enfim, a gente já sabe de todo esse discurso. O que me, o que me incomoda não, né, mas enfim, o que me chama a atenção é que é quarta-feira e se ele teve uma ótima notícia, nós ainda não sabemos. Não sei se a notícia era o Dodô, e aí, como eu disse que eu ia deixar para esse momento, já está sendo falado nos veículos de comunicação que o lateral esquerdo Dodô, ex-Santos, jogou em 2018, se eu não estou enganado, está sendo negociado, ele que está no Atlético Mineiro, para retornar ao Santos. Ele que não está tendo muito espaço lá. Já tem, pelo menos acho que alguma fonte da. Eu não tenho certeza se é o crédito certo, mas se eu não me engano, é o Lucas Mussetti e a Gabriela Bino, que fizeram a apuração. E, segundo a matéria deles, eles têm um contato dentro do Atlético Mineiro que disse que o plano é manter o Dodô até o final do ano. Então, acho que não dá para ter muita expectativa ainda sobre isso. E tirando o Dodô, o que veio é só jogadores saindo, né? Nada de reforços, então não sabemos ainda qual que é essa grande notícia que o Turra espera. Não sabemos se ele já recebeu. Nós ainda não temos nenhuma certeza sobre o que será essa grande notícia, se é que ela vem mesmo. Né? Não dá para ter muita expectativa com relação ao Santos. E essa foi a coletiva pós-derrota para o Cuiabá do treinador Paulo Turra, a primeira coletiva dele pós-jogo. Uma coletiva bastante curta, não teve nada muito diferente, nada que chamasse muita atenção. Os pontos são esses que eu destaquei, né? A questão dos números, talvez, ele reafirmar com muita convicção que terão reforços, falou da data de terça-feira, que já passou e ainda não tivemos nada, então vamos aguardar aí para ver se até sexta-feira, inclusive data do julgamento, de novo, lembrando, temos alguma novidade com relação a jogadores e como será o time
para domingo. Às vezes, inclusive, tem mais jogadores afastados, né? Porque do jeito que o Paulo Turra tá cortando aí para todos os lados, às vezes temos a grande notícia será que alguns outros jogadores estarão fora do, do elenco do Santos nos próximos dias. Enfim, não sabemos ainda, fiquemos de olho, acompanhando. E aí, lembrando, domingo, 11 horas da manhã, do horário de Brasília, o Santos masculino volta a campo para enfrentar o Goiás. O jogo é em casa, se eu não me engano, o jogo é na Vila Belmiro. Então, sem torcida. Então, vamos torcer aí para que o Santos vença. Finalmente, o Goiás conseguiu perder para o Curitiba em casa. O Santos precisa, de qualquer jeito, vencer esse jogo, se quiser seguir na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Certo, pessoal? Este foi o nosso vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. Muito obrigado a todos que acompanham nosso canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, escreve aí, deixe seu like, compartilha e comente o que você achou de mais uma coletiva, mais um treinador que passa na gestão Rueda, mais um técnico que o Santos Futebol Clube coloca à frente de seu futebol. Torçamos pro melhor, mas tá difícil, gente, tá difícil. Obrigado a todos e para cima deles. Abraço.